Fala galera, beleza? Bom dia. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo em relação aos ácidos, tudo bem? Bom, lembrando que na aula anterior nós falamos muito em relação aos hidrácidos, certo? Como definimos, a definição, segundo Arrhenius, e a nomenclatura. Hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre os oxiácidos, as suas definições, certo? E também como que nós fazemos para dar o nome para esses oxiácidos. Lembrando que os oxiácidos nós temos uma regra um pouquinho diferente para dar o nome, tá? Porque lembrando que os hidrácidos, né, era só adicionar um hídrico no final. Então, por exemplo, ó, nesse aqui, ó, HCl, nós vamos pegar o não metal e adicionar o hídrico, né? Então ficaria ácido clorídrico. Isso, olha o hídrico aqui aparecendo no final. Agora não, nós vamos falar dos oxiácidos e os oxiácidos é uma ideia totalmente diferente. Bom, primeiro, o que são os oxiácidos, né, galerinha? Oxiácidos são aqueles ácidos que contêm oxigênio, não é? Hidrácido eram aqueles ácidos que não continham oxigênio, tá vendo? Já os oxiácidos são os ácidos que contêm o oxigênio. Então, ó, por exemplo, que eu passei aqui para vocês, H2SO4, HNO3, HClO, H2SO3, HBrO, H3PO4. Perceba, todos estes exemplos que eu passei aqui, que eu determinei, contêm o oxigênio. Professor, tem uma regra para a quantidade de oxigênio que tem que ter num oxiácido? Não. Tanto é, ó, tem exemplos aqui de ácidos com 3 oxigênios, com 4, com 1, certo? Não tem uma regra falando, ó, tem que ser 1, tem que ser 2, tem que ser 3, tem que ser 4, pode ser 5, 10, 15, não importa. Para ser um oxiácido, basta que esse ácido contenha o oxigênio, tá bom? Beleza? Bom, já sabendo então o que é um oxiácido, né, e a característica dele, nós vamos agora aprender a dar o nome desse oxiácido. Como que nós fazemos para dar um nome para um oxiácido? Primeiro de tudo, nós temos que lembrar do quê? Que para calcular, para fornecer o nome de um oxiácido, eu preciso calcular o que eu chamo de NOx. E o que seria NOx? Ó, a abreviação aqui, ó, de NOx, tá vendo? O NOx nada mais é do que o número de oxidação de alguns átomos, de alguns elementos químicos. Esse número de oxidação, ele indica a capacidade que um elemento químico tem de reagir, para mais ou para menos, beleza? Bom, e aí, ó, existem na tabela periódica alguns NOx que são definidos, que já vêm prontos. Não sou eu, Tiago, que está falando para vocês. Isso aqui significa que eles já são prontos, são definidos. Nós apenas pegamos e seguimos eles. Isso significa que, independente do composto que esse elemento químico tiver, ele não altera a sua forma de reagir. Tudo bem? Não altera a sua forma de reação. Bom, nesse caso, quais são os NOx definidos que nós temos? Basicamente, você vai ter que pegar a tabelinha periódica e acompanhar comigo aí de casa, beleza? Nós temos, ó, todos os elementos químicos da família 1A possuem o NOx definido de mais 1. Todos os elementos químicos da família 2A possuem o NOx definido mais 2, tá bom? Aí, ó, para por aí, você vai falar, tio, então todo elemento químico da família 3A é mais 3? Não. Por isso que é importante ter um conhecimento profundo desses NOx aqui. Família 1A, família 2A, sim, são os NOx definidos, mais 1 e mais 2. Agora, ó, esquece, agora nós vamos para o individual. O alumínio, ele tem um NOx definido de mais 3, tá bom? Hidrogênio tem o NOx definido mais 1. Elementos químicos da família 7A. 7A tem o NOx menos 1, beleza? E atenção aqui para o oxigênio, que é menos 2. Por que atenção para o oxigênio? Porque você já viu que o que chama atenção nos oxiácidos, com certeza é o fato de ter hidrogênio, porque hidrogênio é o que caracteriza o ácido. Então atenção para o NOx do hidrogênio, que é mais 1. E para o oxigênio, que um oxiácido é aquele ácido que contém oxigênio. O oxigênio é menos 2. Sabendo definido aí, bonitinho, sabendo de cabeça, o hidrogênio, né, que é mais 1, e o oxigênio, que é menos 2, você consegue definir todo o restante, beleza? Bom, então vamos lá. Qual é a ideia aqui? O que eu preciso fazer para essa nomenclatura funcionar? Primeiro, eu tenho que saber a seguinte situação. Eu tenho uma tabelinha para seguir, certo? Os oxiácidos, além de ter que calcular o NOx, também é preciso seguir uma tabelinha. Qual é essa tabelinha? Muito simples, tá bom? Toda vez que eu tiver, ó, eu vou colocar aqui, só substituir aqui, NOx. Eu posso também ter um intermediário
Ó, vou abreviar intermediário e depois aqui ó, uma terminação, tá bom? Toda vez que for NOx mais 1 ou mais 2, eu tenho um intermediário chamado hipo e tenho uma terminação oso. Toda vez que for mais 3 ou mais 4, não tem um intermediário, mas a terminação é oso. Toda vez que for mais 5 ou mais 6, não tem intermediário, porém a terminação já muda, ó, passa a ser ico. E toda vez que for mais 7, eu tenho um intermediário que é hiper e tenho uma terminação que é ico, beleza? Então, ó, vou apagar aqui. Mas lembrando que isso aqui é um vídeo, vocês podem pausar a hora que vocês quiserem e voltar no vídeo para ver, né, de hoje eu estou tirando os números, beleza? Então, ó, quando for mais 7, eu tenho um intermediário hiper e tenho uma terminação ico, beleza? Bom, no que isso vai interferir? Muito simples, galera, vamos lá. A ideia aqui agora é a gente calcular os NOx dos elementos químicos para conseguir realizar a nomenclatura. Então, olha só, vamos lá, o que acontece? Eu vou pegar a primeira substância aqui, ó, H2SO4. Bom, isso daqui é uma molécula, nós já estudamos lá nas ligações químicas, o que eram ligações iônicas e o que eram ligações covalentes. Os ácidos, eles se formam através de ligações covalentes, formando moléculas, certo? E uma molécula, ela é eletricamente neutra, ou seja, a somatória de carga tem que ser igual a quanto? Isso, zero. Certo? Por serem moléculas, a somatória de cargas tem que ser igual a zero. Ou seja, vamos lá. Vamos colocar aqui os NOx e no final das contas tem que ser igual a zero. Começando por quem? Olha, perceba, eu tenho 3 elementos químicos aqui. Nunca comece pelo elemento químico central. Sempre deixe o elemento químico central por último. Por quê? São nos elementos das pontas que estão os elementos com NOx fixos. Certo? São os elementos das pontas que possuem os NOx fixos. Então, olha só, por exemplo, o hidrogênio possui NOx fixo, que nós acabamos de ver. Qual que era o NOx do hidrogênio? Mais 1. Isso. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, mais 1. Só que, ó, mais 1 vezes 2. Porque é mais 1 para cada hidrogênio. Como aqui tem 2, eu tenho que fazer a continha. Mais 1 vezes 2 dá quanto? Isso, mais 2. Oxigênio, não faz o do meio é sempre por último, vai para o outro da ponta, porque o da ponta é sempre definido. Oxigênio tem NOx definido, que nós já vimos. Quanto que era o NOx definido do oxigênio que eu tinha acabado de passar aqui? Menos 2, isso, ó, menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, perceba. A minha molécula tem que dar zero. Eu tenho 2 positivo e 8 negativo. Para isso daqui zerar, o que eu tenho que fazer com o enxofre? Multiplicar ele por quanto? Mais 6, certo? Porque mais 6 vezes 1 dá mais 6. Então é como se eu juntasse 8 positivo com 8 negativo. 8 positivo com 8 negativo, zerou. Bom, e qual é a regrinha? Professor, para que isso é importante até agora eu não descobri para fazer a nomenclatura? Simples, é isso. Você sempre vai pegar o NOx do elemento central, que no caso aqui era o enxofre, deu mais 6. E através do elemento químico central, o NOx desse elemento químico central, você vai fazer a nomenclatura. Como é um ácido, o nome começa por ácido. Ácido. Agora vamos ver, ó. NOx mais 6. Quando for mais 6, entra aqui, ó, nesse caso, mais 5 ou mais 6, não tem um intermediário, porém eu tenho uma terminação ico. Então eu pego esse enxofre, que do latim é sulfur, e adiciono o ico no final. Então isso aqui vai ficar, enxofre no latim é sulfur, né? Ó, enxofre no latim é sulfur. Então vai ficar ácido sulfur. Agora faz a terminação ico, sulfúrico. Ó, o sulfur e o ico, certo? Sulfúrico. Então, ó, ácido sulfúrico, H2SO4. Bom, vamos ver se vocês pegaram mesmo. Bom, como que fica isso daqui, ó? HNO3. Bom, HNO3 faz a regrinha. Para você fazer a nomenclatura, você precisa calcular os NOx. Se não calcular os NOx, fica impossível fazer a nomenclatura de um oxiácido. Beleza? Então vamos lá. Posso começar ou pelo da ponta da esquerda ou pelo da ponta da direita, mas nunca pelo elemento central. O elemento central é por último. Regrinha. No final, essa conta tem que ser igual a zero. Então, vou começar pelo oxigênio. O oxigênio tem NOx fixo, que é menos 2. Menos 2 vezes 3,
menos 6. Hidrogênio, NOx é sempre mais 1. Mais 1 vezes 1 dá quanto? Mais 1. Opa, tem 1 positivo e 6 negativo. Para essa continha dar 0, quanto que o nitrogênio tem que ser? Mais 5. Isso, mais 5. Então, ó, mais 5 vezes 1 deu mais 5. 6 positivo com 6 negativo, zerou. Bom, eu pego o NOx desse elemento químico central e através do NOx desse elemento químico central eu forneço a nomenclatura. Por ser ácido, já vai começar aqui, ó, ácido, certo? Bom, quando é mais 5 ou quando é mais 6, aqui, ó, não tem intermediário, porém tem uma terminação ico, não é? Esse elemento químico aqui é o nitrogênio. Eu vou ter que juntar nitrogênio com a terminação ico. Então vai ficar ácido nítrico. Tudo bem, galerinha? Beleza? Bom, agora, ó, vamos ver se vocês pegaram mesmo. HClO4. Como que ficaria o nome desse aqui? Vamos lá? Eu vou apagar esse daqui, ó, pra gente fazer aquele HClO4 aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, HClO4. Então, ó, como que ficaria? Começa pelos elementos das pontas, oxigênio é menos 2 vezes 4 dá menos 8, lembrando que isso aqui tem que ser igual a 0, porque é uma molécula. O hidrogênio é mais 1 vezes 1 dá 1, beleza? Tem um 8 negativo e um positivo, para isso daqui dar 0, o cloro tem que ser quanto? Isso, mais 7 vezes 1 dá mais 7. 8 positivo com 8 negativo, zerou. Bom, vamos lá? Por ser ácido, o nome já começa aqui, ó. Ácido. Tudo bem? Agora, quando for NOx mais 7, eu tenho um intermediário e tenho uma terminação. Não tenho? Então vamos lá, ó. Ácido, intermediário, hiper... Bom, esse elemento químico aqui é o cloro, não é? Ó? Esse elemento químico aqui é o cloro. Então eu vou ter que pegar esse cloro e juntar com essa terminação que é ico. Então vai ficar o ácido hipercloro mais ico, clórico. Então é um ácido hiperclórico. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, essa é a ideia então para a gente conseguir desenvolver os exercícios que envolvam, né, a nomenclatura de oxiácidos. Só toma cuidado com uma coisa. O quê? Os elementos químicos da família 4A. Beleza? Vou colocar aqui, ó, os elementos químicos da família 4A. Por exemplo, o carbono. Por quê? Olha só o que eu vou fazer, ó. H2CO3. Como que ficaria o nome desse composto, desse ácido, beleza? Vamos lá, seguindo a regrinha que eu estou acabando de falar para vocês. Eu sempre começo utilizando os NOx, os elementos nas pontas. Oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6, isso aqui tem que dar 0. O hidrogênio é mais 1 vezes 2 dá mais 2. Bom, vamos lá, galerinha. 2 positivo com 6 negativo, quanto que tem que ser, né, o NOx do carbono para isso aqui dar 0? O NOx do carbono para isso daí dar 0 tem que ser isso, 4. 4 vezes 1 dá mais 4. Mais 4 com mais 2 dá 6. 6 positivo com 6 negativo, zerou. Beleza. Aí você vai lá e vem aqui, ó. Bom, NOx, quando for mais 3 ou mais 4, não tem intermediário, mas tem uma terminação oso. Então isso aqui vai ficar como? Ácido, carbono com oso, ficaria carbonoso. Esse é o problema. Qual que é o problema? Ácido carbonoso não existe, tá bom? Opa, não quer caber aqui, ácido carbonoso. O ácido carbonoso, ele não existe. Então, ó, o que nós fazemos? Nós premiamos todos os elementos químicos que sejam da família 4A, eles podem fornecer como NOx no máximo mais 4. Mas aí o que nós vamos fazer? Só com os da família 4A, os outros segue a regrinha que eu estava falando. Toda vez que for da família 4A, nós vamos considerar sendo o NOx mais 5. É um prêmio que nós vamos colocar para eles, porque essa família, ela diferencia um pouquinho dessa questão do oxiácido, certo? E aí o que acontece? Ao invés de ficar carbonoso, se eu considerar o NOx sendo mais 5 entra nesse caso, né? Mais 5 ou mais 6, a terminação é ico. Então nesse caso aqui ficaria ácido, carbono com ico, fica carbônico. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, a única ideia que vocês têm que ter é em relação a isso daí. Bons estudos, até a próxima. Obrigado.